Convidar aí quem puder ligar a câmera, né? Isso aqui não é exatamente uma aula, é mais uma mentoria coletiva mesmo. Então, quem quiser ligar a câmera aí para participar de uma maneira mais ativa, claro, né? Quem puder, fica convidado aí. Beleza, pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso hot seat da mentoria Regras do Jogo. Como eu tinha combinado com vocês, né? A gente vai fazer um bate-papo hoje aqui sobre como realizar plenamente seu potencial, né? O vídeo está ficando gravado aí para quem não pôde assistir ao vivo, então talvez você esteja vendo a gente em casa depois. Vocês que estão vendo aqui ao vivo, né, se precisarem rever alguma coisa também fica disponível. E essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela vai ser anexada lá na plataforma, tá? Então, nada que eu projetar aqui vocês precisam necessariamente copiar, porque ou anotar, porque vai estar disponível lá como anexo do vídeo também. Mas de qualquer maneira, quem gosta de usar papel e caneta, né? Tem até gente com caderninho aí que eu já vi. Eu já sei que comprou caderninho para mentoria. Vocês vão ver que eu vou passar alguns exercícios aqui para vocês exercitarem a mente nesse ponto aqui. E além desses exercícios, também vou dar uma dica no final aqui de um conteúdo que eu acho que é interessante e vai agregar para vocês, beleza? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Isso aqui, como eu falei, mais do que uma aula, é uma mentoria coletiva. Então, vocês podem ficar à vontade para, em qualquer momento, levantar a mão, tirar uma dúvida, falar, perguntar se não entenderam alguma coisa, perguntar sobre algum exemplo pessoal, o que vocês acharem que é importante aí. A gente está aqui para tentar ajudá-los e auxiliar. O tema do nosso primeiro hot seat, ele foi escolhido com muito cuidado, que é como realizar plenamente o seu potencial, né? Tem uma coisa que é recorrente nos encontros da mentoria, nas conversas da mentoria, é a percepção de que a pessoa poderia estar vivendo uma vida mais plena, ou que ela poderia estar ganhando mais dinheiro, ou poderia estar cuidando mais da saúde, ou que poderia ter um relacionamento melhor, poderia ter mais sucesso profissional, poderia estar mais espiritualizada, enfim. A pessoa sempre tem uma percepção de que ela tem um potencial ali que não está devidamente realizado, e, e isso é uma coisa transversal a vários tipos de objetivos diferentes. E hoje eu vou conversar com vocês sobre esse tema que eu acho que interessa para todo mundo que está na mentoria, pessoal que está aqui ao vivo, pessoal que está vendo em casa depois. Esse conteúdo ele vai trazer vários insights interessantes, né? A ideia aqui, como eu disse, é realmente compartilhar com vocês alguns insights que eu tenho sobre esse assunto, para que a gente possa deixar aqui vocês com algumas reflexões que sejam ricas e contribuam aí para o projeto de evolução de vocês, né? E aí eu quero começar, né, com uma reflexão geral, que é a seguinte: muitas pessoas, quando elas não têm uma vida plena, né, elas não têm tanto sucesso ou tanta felicidade quanto elas gostariam, elas culpam coisas que estão fora do controle delas, né? Ah, eu tenho azar, não tive sorte, as outras pessoas não contribuem, não tenho conhecimento, enfim. Não é que essas coisas não sejam verdades, né? As outras pessoas realmente nem sempre contribuem, colaboram com a gente como a gente esperaria. Azar e sorte é uma coisa que existe, né? O aleatório, ele tem influência real no mundo, mas a questão é que a gente não tem controle sobre isso, e dentro da mentoria, principalmente, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, como a gente conversa sempre na mentoria, eu tenho conversado com vocês, a mentoria ela tem como princípio básico a autorresponsabilidade. A gente sempre quer saber o que eu posso fazer, o que vocês podem fazer, o que está no nosso controle a respeito do mundo. E a gente vai entender hoje 10 regras para realizar o seu potencial. E você vai ver que são 10 dicas para coisas que você pode começar a fazer amanhã.
você pode começar a fazer hoje. Você pode começar a trabalhar agora. Não adianta eu dar uma dica aqui sobre sorte, ou sobre acaso, ou sobre o governo, sobre outras pessoas, porque não vai funcionar. E eu quero saber o que a gente pode fazer, né? Então, muitas vezes, e essa é a minha primeira reflexão, as pessoas não vivem uma vida totalmente plena e não têm o sucesso e a felicidade que elas esperam, porque elas não conseguem nem conceber o tipo de vida que elas podem ter. Vocês vão ver que boa parte do que eu vou falar aqui é ação, é agir, mas parte é pensar, é mudar a forma como vocês pensam sobre algumas coisas, ou pelo menos a perspectiva que vocês têm de algumas coisas. Porque às vezes você não consegue nem mesmo imaginar o tamanho que você pode chegar, você não consegue nem mesmo imaginar a vida que você poderia ter, e aí você acaba nem perseguindo aquilo porque não concebe, né, algo do tamanho do potencial que você realmente tem. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Eu organizei isso em torno de 10 dicas, 10 regrinhas, tá certo? Porque eu acho que assim fica mais didático para a gente, e acho que vai ser uma reflexão boa que a gente vai fazer aqui hoje. Primeira dica é a seguinte: seja o seu maior projeto, tá? Eu sei que tem gente aqui que tem projeto financeiro, gente que tem projeto espiritual, gente que tem projeto social, mais acadêmico, mas entenda, seja você o seu maior projeto. Você não pode ter nenhum projeto diferente de si mesmo, tá? Aliás, não é diferente, desculpa, maior do que você mesmo, certo? Você tem que ser o seu maior projeto. Do jeito que tá esse carinha aí, né, esculpindo a si mesmo, né, você acaba sendo o resultado do tratamento que você dá a si mesmo, de como você cuida de si mesmo. Então, o primeiro insight que eu vou dar aqui, que alguns de vocês já ouviram na mentoria, mas talvez alguém do vídeo não tenha ouvido ainda, alguém que está assistindo o vídeo vai ouvir esse insight em algum momento da mentoria, é uma frase do Einstein que diz o seguinte: os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando eles foram criados. De novo, problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram criados. Olha que coisa interessante aqui. Hoje, seja quem você for, o nível que você tiver e como você pensa, sempre tem algo que você pode fazer para melhorar a sua vida, no nível atual, sempre tem. Mas às vezes você consegue até pensar em poucas coisas daquilo ali. Porque boa parte de transformar a sua vida envolve transformar a você mesmo. Se hoje você está convivendo com um problema financeiro, se hoje você está convivendo com um problema de saúde causado, né, digamos, porque alguns problemas de saúde não foram causados. Se hoje você está convivendo com um problema de relacionamento, com um problema de sucesso profissional, e você considera ele muito difícil, talvez você, hoje, quem você é hoje, não seja capaz de resolver aquele problema. Ah, Amada, então eu desisto? Não. Você vai se transformar em outra pessoa e essa outra pessoa é capaz de resolver aquele problema. Essa frase do Einstein, apesar de pouco conhecida, ela é muito, muito legal e tem um insight muito forte para a gente. Enquanto você não mudar o seu nível de pensamento, enquanto você não se transformar em outra pessoa melhor, de pensamento mais sofisticado, você não vai ser capaz de resolver os problemas que você criou no nível de pensamento atual. E não importa o nível que você está. Certamente cada um aí está pensando que tem problemas que considera insuperáveis. Eu não tenho nível para contornar isso aqui, talvez não tenha. Mas a solução não é desistir. A solução é você se transformar na pessoa que seria capaz de lidar com aquele problema, ou superar aquele problema, ou contornar aquele problema. Certo? Então, quando você muda a si mesmo, você destrava um potencial novo. Hoje, você pode pensar assim, eu sou capaz de ganhar tanto.
eu sou capaz de ter um relacionamento de tal nível, eu sou capaz de tal nível de espiritualidade, pode ser. Mas, e se você fosse outra pessoa que tivesse uma capacidade maior nessas esferas? Você pode se transformar nessa pessoa, certo? Você pode se transformar nessa pessoa que tem capacidade dessas de lidar melhor com isso aí. E parte da nossa resposta passa por isso. Então, a minha primeira dica é a seguinte: seja você o seu maior projeto. Entenda que, se você hoje tem grandes desafios que você não consegue superar, é muito provável que você possa se tornar alguém que consegue superar aquilo ali. Só que é uma pessoa diferente da pessoa que você é hoje, né? Você precisa estar em outro nível de consciência, você precisa estar em outro nível de pensamento para que você possa lidar ou superar ou resolver os problemas significativos que você criou no nível de consciência atual. Então, esse é o primeiro insight que eu queria deixar com vocês, principalmente porque isso é uma coisa que a gente vai falar com todo mundo na mentoria. Todo mundo na mentoria, em algum momento, vai ouvir isso aqui. Porque, às vezes, a pessoa entra na mentoria esperando que eu vou ter uma resposta mágica para o que ela quer. Ou seja, tu resolve o problema assim, como se fosse uma espécie de chave, né? Não é muito bem assim que funciona. Mas a mentoria, ela vai te ajudar a se transformar numa pessoa que é capaz de resolver aquele problema. Aí, tudo bem. A gente está tentando melhorar e a mentoria te ajuda, né, a ser um projeto para você mesmo, para que você seja o seu maior projeto. A segunda dica é a seguinte: pense grande, certo? Também converso muito com vocês sobre o fato de que na mentoria a gente tem um princípio de excelência, né, que a excelência é o princípio da mentoria, e eu queria fazer essa provocação para vocês aqui. Trouxe uma frase do Jorge Paulo Lemann, né, que é um empresário brasileiro muito conhecido, ainda vivo, aí tem 85 anos de idade, mais ou menos. E o Lemann tem uma frase muito conhecida que ele diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, eu queria convidar vocês para entender a seguinte verdade, certo? Você nunca, você nunca vai ser maior do que os seus sonhos. Nunca. Você nunca vai ser maior do que os seus sonhos. Por quê? Porque você nunca vai conquistar uma coisa que você não acredita nem que é possível. Se você achar que alguma coisa é impossível, você não vai fazer. Você nunca vai tentar fazer aquilo ali. Você nunca vai chegar lá, né? Não sei se vocês lembram, né? Tinha uma propaganda antigamente da General Electric, né, da GE, e ela mostrava as coisas, novidades de tecnologia dela, né? E aí ela colocava assim: se dá para pensar, dá para fazer. Ou seja, não tem como fazer se você nem pensar que é possível, né? E aí eu trouxe uma metáfora famosa, né, que é da lagarta e da borboleta, que mostra que as possibilidades são muito grandes quando você abre a sua mente para pensar realmente de maneira ousada. A borboleta, ela é capaz de coisas inimagináveis e impossíveis para uma lagarta. Mas o mesmo ser faz as duas coisas. Não como lagarta, mas virando borboleta. Então, assim, no slide passado, eu falei sobre o fato de que quando você muda a si mesmo, você destrava um potencial que muitas vezes você nem acredita que existe, certo? Eu quero convidar vocês aqui a pensar no seguinte, certo? Vocês precisam pensar grande, certo? Vocês precisam pensar grande. Eu quero que vocês pensem no objetivo de vocês, profissional, certo? Financeiro, de espiritualidade, seja como for. A única forma de você realizar o seu potencial plenamente é se você pensar grande. Se você pensar pequeno, ou você já realizou, ou você vai chegar só até aquele limite. Ah, Marden, se eu pensar grande, eu não corro risco de me decepcionar, não? Certamente, né? Aí eu vou dizer uma coisa, é, eu vou dizer uma coisa que talvez seja surpreendente para vocês, né? Mas meu plano na vida é me decepcionar.
lá na frente, entendeu? Lá na frente. Eu estiver perto de morrer, chegar para mim e dizer assim, rapaz, eu queria ter impactado 20 milhões de pessoas com o meu projeto. Infelizmente, só consegui impactar 7 milhões. É isso. Não consegui as 20 milhões, só consegui 7. Mas isso é uma coisa ruim? Isso é uma coisa ótima. Por quê? Porque isso significa que eu realizei o meu potencial todo. Eu cheguei onde eu consegui. Eu estava tentando os 20, não deu, não deu. Acontece, faz parte da vida. Mas eu fiz tudo que eu podia. Agora, se eu quiser impactar 10 pessoas, 20 pessoas, eu vou montar um plano de administração do projeto, né? Nem precisa, né? O Clube do Livro tem dezenas de pessoas. Se eu quiser impactar 100, cento e poucas pessoas, milhares de pessoas já estão lá no meu perfil do Instagram. Pronto, eu paro por aqui e está tudo feito. Quantas pessoas eu poderia impactar mais? Resposta: não sei. Pode ser que o limite atual já seja a minha capacidade máxima? Pode. Pode ser que eu tenha capacidade de impactar 1000 vezes o que eu estou impactando hoje? Pode. Só tem um jeito de saber, pensar grande. Só se eu pensar grande é que eu vou conseguir olhar para frente e perseguir esse objetivo grande. E se algum dia eu chegar, tem que parar, refletir e redimensionar aquilo ali e pensar maior ainda. Né? Não tenha medo de se decepcionar. O plano é você se decepcionar. O plano é você não realizar o sonho tão grande quanto você pensou. Por quê? Porque quer dizer que você foi até onde você podia. Amado, eu vou montar um plano aqui que eu vou conhecer todos os países do mundo antes de morrer. Talvez você consiga, talvez você não consiga. Não sei nem se vale a pena, né? Mas vamos supor que fosse o seu plano. Mas aí a gente tem o seguinte: independente de quantos países você conhecer, se você está perseguindo, tentando conhecer todos, você pode ter certeza que você vai conhecer todos os que seriam possíveis. Certo? Então pense grande. Se você pensar grande, você vai conseguir realizar todo o seu potencial, porque você vai estar buscando coisas grandes. E se por algum motivo você está achando que pensou grande, mas chegou lá no meio do caminho, ainda tem energia, ainda tem saúde, ainda tem décadas pela frente, cara, pensa de novo. Escreve aquilo ali, redimensiona teu sonho, pensa maior. Sonha mais alto. Vai para frente, que é porque você ainda tem potencial para ser realizado. Terceira regra é a seguinte: não aceite a mediocridade na sua vida, certo? Não aceite a mediocridade na sua vida. E aqui, quando eu falo não aceite a mediocridade na sua vida, eu quero dizer o seguinte: eu estou falando de decisões, de questões relevantes na sua vida, tá certo? Eu, por exemplo, sou um tocador de violão, no máximo medíocre, talvez menos do que medíocre. Eu sou um jogador de vôlei de praia que jogo 3 vezes por semana, medíocre, talvez menos do que medíocre. Mas isso para mim é diversão, é hobby, não faz diferença nenhuma na minha vida. Agora, eu não aceito mediocridade na minha vida, no meu relacionamento. Eu não aceito mediocridade na minha vida em termos de sucesso profissional e remuneração, finanças pessoais. Eu não aceito mediocridade na minha vida em termos de desenvolvimento pessoal. Eu não aceito mediocridade na minha vida em termos de amizade e nem em termos de espiritualidade. No que for relevante para você, e às vezes pode ser algumas coisas que são diferentes para mim, não aceite a mediocridade de maneira nenhuma, certo? Marder, como é que eu vou saber na minha vida o que é medíocre? Ou eu até sei o que é medíocre, mas como eu vou saber o que é e o que não é relevante? Não é tão simples assim quanto você está dizendo, não. Pois eu vou dizer para vocês como vocês vão descobrir tanto o que é medíocre quanto o que é relevante. E esse vai ser o primeiro exercício do dia de hoje. A gente vai ter alguns exercícios aí, né? Se você estiver me assistindo depois, você vai ficar com essa missão de fazer esses exercícios também. Mas antes do exercício, eu vou contar uma historinha para vocês. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar num filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão que viveu no século XIX, né? Cara extremamente inteligente, conhecido pela teoria do niilismo,
principalmente, né? Era um cara muito cético, nihilista. E talvez em outro momento eu possa falar mais de Nietzsche aqui, não é o ponto da conversa de hoje, mas tem uma parte da teoria dele que eu gosto muito, que é o que se chama de eterno retorno. Concentra aqui, você que está me assistindo, presta atenção e pensa aqui comigo o que o Nietzsche falou. Ele falou assim, ó, imagina, né? Imagine agora, você que está me assistindo aí, vocês que estão aí em casa, imagine agora, que a tua vida, ela será vivida em um eterno retorno. Você vai morrer num dia qualquer, né? E na hora que você morrer, você vai viver de novo e vai voltar para o primeiro dia da sua vida e a sua vida vai ser vivida igual. Todos os fatos, na mesma ordem, do mesmo jeito, e você não pode mais mudar nada. Ou seja, a vida que você está vivendo hoje é a única que existe no mundo. O seu mundo só existe durante essa vida e ela fica voltando infinitas vezes por toda a eternidade. Olha que coisa profunda. Eu vou perguntar para vocês aqui, quero que vocês reflitam, se quiserem anotem para vocês pensarem nisso depois, que é o seguinte. O que você mudaria na sua vida se você soubesse que vai passar toda a eternidade sabendo que vai viver os mesmos fatos na mesma ordem? Né? O que passou para trás, ó, lascou. Você não pode mais mudar não, viu? Você não pode mudar mais o que passou para trás. O que você pode fazer para começar a mudar isso hoje? Você vai passar toda a eternidade casado com a mesma pessoa que você está casada hoje, vivendo o mesmo relacionamento que você está vivendo hoje. Isso é bom ou é ruim para ti? Isso te diz, meu Deus, graças a Deus, ou te diz, estou lascado? Você vai todos os dias sair para trabalhar no mesmo trabalho que você trabalha hoje, durante as mesmas décadas que você vai ficar nesse trabalho. Você está dizendo, cara, meu Deus, que coisa boa, ainda bem. Ou você está dizendo, não tenho condição de passar por isso outra vida, não. Como é que você pensa isso em relação à sua estética, à sua saúde, à sua relação com sua família, sua vida social, em relação à sua espiritualidade? Se cada uma dessas coisas tivesse que ser repassada como um filme que só volta, né, naquele tempo ali, tem um povo aqui na live que é muito novo, né? Em casa certamente vai ter gente que vai achar gente muito novo, né? Mas o pessoal que é do meu tempo aí é do tempo que a gente rebobinava fita, né? Rebobinava a fita de videocassete. Então o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte, cara, quando tu terminar de ver o filme, Deus vai rebobinar a fita de novo e aquele filme vai passar novamente. Hoje, o teu filme é uma história feliz ou é uma história triste? Com certeza, todo mundo que está me assistindo aí tem alguma coisa que não gostaria que fosse igual. Existe isso na sua vida, uma coisa que você não gostaria de repetir para sempre? Pois anote aí, note no seu celular, no computador, no papelzinho. Ah, eu não queria estar nesse mesmo emprego para sempre, repetindo para sempre isso. Eu não queria para sempre estar nesse relacionamento de tal maneira. Eu não queria para sempre passar essa pendenga financeira. Eu não queria para sempre não ter propósito, não ter espiritualidade, sei lá o quê. E aí você vai anotar, se você souber agora, ou vai anotar só a pergunta para você responder depois do que você pode fazer para começar a mudar isso hoje. Não, mas hoje tá, quando acabar aquela live, sabadão, não tem mais jeito não, é segunda-feira, tudo bem. Mas imediatamente, rápido. Porque, cara, tu vai viver esse mesmo dia para sempre. E agora? Você vai continuar vivendo a mediocridade ou mesmo uma coisa ruim para sempre? Essa reflexão do Nietzsche, claro, né, é metafórica, mas ela é muito forte para provocar a gente a pensar se a gente tem coisas medíocres na nossa vida. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma consideração? Vou avançando aqui, viu? Se vocês não quiserem falar nada, ou quiser deixar para falar no final, vou fazer várias provocações aqui, passar os exercíciozinhos. Se alguém ficar com alguma dúvida do que eu estou falando, pode falar, certo? Fica à vontade aí, vamos para frente. Bom?